Com você nesta noite, a palavra de Deus que se encontra em Daniel, capítulo 2. Abra, por favor, a sua Bíblia. Em Daniel, capítulo 2. Quero ler com você o verso 20, 21 e 22. O tema da nossa mensagem, uma aliança eterna, um pacto, uma aliança do Senhor através da oração do profeta Daniel. Diz assim, Daniel capítulo 2, verso 20, 21 e 22. Bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas e com Ele mora a luz. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra lida, que o Senhor nos traga entendimento nesta noite, que o Teu Espírito Santo ilumine, Pai, a Tua palavra aos nossos corações, que saímos daqui edificados por ela, em nome de Jesus, amém. Queridos, quantos que estão aqui nesta noite são casados? Que bom, pode abaixar sua mão, de vez em quando é bom a gente reafirmar isso, né? Nós somos casados, e um símbolo do nosso casamento é a aliança. Esta aliança que para nós, na nossa cultura principalmente, é bastante costumeira, porque firma de fato que temos um pacto, temos um acordo com alguém. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e tentamos transferir essa palavra aliança para o relacionamento com Deus, a gente vai perceber, queridos, que por mais que nós nos esforcemos para manter a nossa aliança com Deus, a gente percebe sempre a intencionalidade de Deus em nos resgatar para ter uma aliança com Ele. Afirmada, por exemplo, na expressão de Jesus, na expressão do texto bíblico em dizer que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Deus está em todo tempo no decorrer da história, buscando o resgate dos seus filhos. Não é à toa que quando Deus traça o plano perfeito de salvação, Ele quando envia Jesus, e Jesus vem, vive, experimenta o seu ministério, todas as suas dores, todas as suas lutas, a cruz inclusive. Quando Ele derrama o seu sangue naquela cruz, a gente tem um novo pacto. E o termo que o evangelista se apropria, e também Paulo se apropria, é a nova aliança no seu sangue. Deus faz uma aliança com o seu povo. Não só uma aliança temporal, mas uma aliança eterna. Quando o homem estava no Éden e assim ele peca, assim ele cai, assim ele se desvia do propósito original dele, de estar em comunhão com o próprio Deus, o Criador, dentro da sua soberania, o homem se desvia, ele rompe essa aliança, ele quebra esse pacto com Deus, e a ação de Deus por amor a todos nós é nos tirar, a humanidade sair do jardim do Éden, porque o salário do pecado é E literalmente no Éden aconteceria isso, um Deus puro, santo, criador, sustentador, governador de todas as coisas, o que transforma cenários, o que dirige todo o universo, esse Deus que se expressa pela sua glória, pelo seu louvor, pela sua luz que brilha, pela sua palavra que cria todas as coisas, ali está próximo dele o homem, que desobedece. O ser humano que escolhe caminhar pelo seu próprio prazer, pela sua própria vontade, para as suas próprias satisfações temporais. Um Deus eterno se relacionando com um homem extremamente temporal e agora mais do que nunca temporal, pelo pecado que nos aflige, que toca o nosso coração, como diz o salmista, em pecado fui concebido. Desde sempre o homem nasce já nesta relação de afastamento de Deus,
Deus cria um plano perfeito para resgatar a aliança com o ser humano, e esse plano perfeito é a vida de Jesus. Por mais, querido, que a gente tente no nosso relacionamento conjugal, por exemplo, ou no nosso relacionamento familiar, estar sempre próximo dos nossos, ainda assim o nosso coração por vezes se chateia, por vezes tomamos decisões que não deveriam ser tomadas, movidos pelo nosso ímpeto, pela nossa ira, pela nossa raiva, pelo nosso conformismo, pela rotina, nós vamos tomando decisões que às vezes prejudicam a nossa aliança familiar, conjugal, relacional, igreja. Mas ainda assim, querido, quando nós olhamos para a aliança eterna, a única aliança eterna possível para cada um de nós é uma aliança com Deus. Eu amo estar casado e eu fiz uma aliança com a minha esposa para que esta aliança permanecesse entre nós até que a morte nos separasse. E esse ano a gente completa 13 anos. Felizes, lutas, batalhas, mas felizes, dia após dia. Eu acho que eu orei muito e ela orou pouco. Deus tem dado mais paciência a ela do que a mim. Mas estamos convictos de que Deus nos deu o amor, que é o vínculo da perfeição. E esse amor que nos une nos faz estarmos unidos em aliança. Se é assim, dela para mim, imagina a relação de Deus com você. Imagina quanto Deus te ama. Ah, querido, se a Érica tem que ter paciência comigo, eu tenho que ter paciência com a Érica de vez em quando. Hein, Marta, Leonel? Hein? Paciência um com o outro, para que o casamento sustente. Ei, Dagoberto? Rose, paciência, caminhada, vida a dois. Imagina, querido, um Deus que vê a gente fazendo promessas para Ele, que Ele, por ser eterno, Ele sabe como nós vamos fazer. Eu fico imaginando Jesus sendo Deus, como é, diante de Pedro. E Pedro fazendo várias promessas. Senhor, não! Estou contigo e não abro. Pedro. Eu conheço você, Pedro. Pedro, antes que o galo cantar, antes que ele cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Esse Deus eterno que é atemporal, o Deus que não está na condição cronológica como a nossa. Um Deus que conhece o passado, presente e futuro. Ele pode ser expressado na oração de Daniel. Ele pode vir à tona na oração de Daniel. E parece que Daniel percebeu como Deus estava já agindo na vida dele, porque Daniel tinha um temor a Deus. Daniel era um jovem, mesmo sendo jovem, tinha uma experiência muito boa com Deus. E essa experiência era uma experiência de oração, era uma experiência de dependência, era uma experiência de submissão. A ponto de na sua oração ele dizer: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder pertencem a Ele. Ele muda épocas, muda as estações. Ele destrona reis, Ele estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos inteligentes. Ele revela coisas. Ele traz à tona as coisas profundas e aquelas que estavam ocultas. Ele conhece aquilo que já está nas trevas e Ele habita na luz. Olha a oração de Daniel. Olha a profundidade das palavras de Daniel em revelar uma aliança de Deus com a sua humanidade. Nós saímos de Daniel e vamos lá, Apocalipse capítulo 4, verso 11. A expressão em dizer: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ou seja, essa aliança eterna condicionada por um Deus eterno. Nós vamos já perceber que esse Deus, Ele soberanamente, Ele cria todas as coisas, inclusive a aliança dEle conosco. Um Deus que cria, quando o nosso coração está submisso a esse senhorio, nós vamos entender que esse Deus que cria é o Deus também que dirige.
dirige a vida daquele que se entrega, dirige a vida daquele que se colocou à disposição e entendeu que vive não mais ele, mas quem vive agora é Cristo. Esse Deus que cria, é o Deus que dirige a nossa vida, é o Deus que tem poder soberanamente para transformar qualquer cenário da nossa vida, inclusive o nosso coração. Porque se não fosse, querido, a soberania de Deus, Criador, dirigente da vida e da nossa vida, se não nos transformasse, nós não teríamos condições nenhuma de estar na sua presença. E só estamos, porque por sua infinita graça e misericórdia, nós podemos nos aproximar dele em oração. E ainda assim um Deus extremamente soberano, tal como é Deus, Ele ainda te escolhe e me escolhe para ser chamado de filho e filha. Esse Deus que não somente cria, dirige, transforma, é um Deus que governa, é um Deus que está no controle e que estabelece controle. Ele destrona reis e coloca reis. Ele conhece o mais profundo e resgata o que está na profundeza e conhece aquilo que já estava nas trevas. Que Deus é esse? Que Deus é esse? É o único Deus. É o Deus da história, mas é o Deus do meu coração. Que Deus é esse? É o Deus da sua vida. É o Deus que quer ter uma aliança com você. É o Deus que te escolheu nesta noite para estar na presença dEle. Salmo 93, 1 e 2. Ó Senhor, o Senhor reina. Vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Deus é desde a eternidade. Salmo 95, 3, o salmista ainda vai dizer: pois, ó Senhor, o Senhor é Deus grande, o grande rei acima de todos os deuses. Não só o salmista, mas Jeremias 23, 20, Jeremias o profeta também entendeu. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês o compreenderão claramente. Os propósitos do Senhor serão revelados e nós compreenderemos claramente. Paulo também entendeu isso, Romanos capítulo 9, verso 28. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Paulo ainda aos Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Deus não é apenas o Senhor que Ele cria do universo, dos astros, do céu, na terra e debaixo da terra, como nós cantamos aqui. Ele é o Senhor que governa e estabelece todas as coisas. Mas também é o Deus que sonda o nosso coração e continua sendo o cabeça da igreja. Louvado seja Deus por isso. Exaltado seja o nome do Senhor. Como isso conforta o meu coração, mas ao mesmo tempo faz o meu coração temer e tremer. Por ter um Deus tão grande, tão poderoso, que se esvazia de toda a sua glória, como declara Paulo aos Filipenses. Escolhe se esvaziar da sua divindade para se colocar entre os homens e estabelecer comunhão com Ele face a face. Através do seu Filho Jesus. O Deus revelado na oração de Daniel, um Deus que faz alianças eternas, um Deus que cria todas as coisas, inclusive o ser humano, e no Éden estabelece aliança com Ele. Ele reafirma a sua aliança na nova aliança, através da vida e da experiência de Jesus Cristo de Nazaré. O homem que veio de Nazaré, que nasceu numa manjedoura, frágil, sensível, onde os primeiros contatos com ele não foram os reis, mas foram os pastores sujos, fedorentos do campo. Pessoas que naquela época tinham a cultura de estarem isolados no campo, cuidando de animais. Eles foram os primeiros a chegar. E vai para a cidadezinha pequena, precisa se deslocar de um lugar para o outro.
Escolhe andar com pessoas que a sociedade não dava muito crédito. Um Deus tão soberano que escolhe fazer o que quer e faz, e não presta contas a ninguém, porque não precisa, Ele é Deus. E se Ele governa todas as coisas, e o meu coração está disponível para o Senhor, Ele faz. E não faz por arrogância, faz em amor. Porque assim como nós conhecemos esse Deus através e por intermédio tão somente da sua palavra, a sua palavra também diz que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E se nós conhecemos esse Deus de maneira soberana e por fé cremos, precisamos também crer que por estar no controle de todas as coisas, Ele cuida da nossa vida da melhor forma e da melhor maneira. Basta a gente entender qual é a aliança dele conosco. Um Deus que destrona reinos, estabelece reis. Um Deus eterno, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. Ainda assim, estando entre nós, está pronto para ouvir a nossa oração. Um Deus que está pronto para ouvir a nossa oração. Um Deus que está disponível para cuidar de nós. Que apesar das escolhas que nós vamos estabelecendo na nossa caminhada familiar, individual, ainda assim é um Deus que está pronto, como foi do Éden, no cair da tarde, criava relacionamento direto com Adão e Eva. Um Deus que está disponível para estar em comunhão conosco. Como diz o livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, você é contigo, você comigo. Um Deus tão grande, tão poderoso, um Deus tão forte, um Deus tão real, que ainda assim vai na casa de um homem como Zaqueu. E vai lá, na sala dele, vai lá na família dele, e começa a tratar o coração de Zaqueu. E as pessoas começam a pensar contrários ao ministério de Jesus, porque ele estava na casa do chefe dos publicanos. E lá na casa daquele homem, esse Deus soberano, esse Deus criador, estabelece uma aliança no coração de Zaqueu, a ponto de Zaqueu dizer: Senhor, se porventura eu defraudei alguém, eu vou passar tudo que tenho aos pobres e vou ainda restituir 4 vezes mais. Um Deus que por intermédio do seu Filho Jesus, nas suas últimas horas enquanto ser humano, poderia estar fazendo muitas coisas, mas estava lavando os pés dos seus discípulos e dizendo que eles seriam bem-aventurados se tomassem tais atitudes como ele fez. Um Deus que após o 3º dia, para cumprir a promessa que já estava estabelecida desde o Antigo Testamento, ele volta, encontra ali as mulheres, e percebendo que alguns de seus discípulos se perderam no meio do caminho e desistiram da caminhada, vai até eles. Quando eles estavam indo para Emaús, resgata aqueles discípulos. Na caminhada com eles, vai até a sua casa. E quando arde o coração daqueles discípulos, e eles percebem ao compartilhar o pão com Jesus, e eles percebem que era Jesus, Jesus volta, Jesus sai da cena, e aqueles discípulos retornam pela soberania de um Deus que estabelece contato com a sua criação e está em todo instante tentando resgatar o nosso coração para uma aliança eterna. Porque cremos nesse Deus eterno, soberano. Porque cremos nesse Deus eterno e soberano que cria todas as coisas, mas está aqui nesta hora, ouvindo a sua oração e sondando o seu coração. Porque cremos assim, que tudo que Ele faz é perfeito, os seus planos não podem ser frustrados. O que precisamos fazer? Render ao seu nome toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós precisamos render glórias, louvor,
apresentar a Ele toda a sua grandeza e todo o seu poder. É isso que Daniel faz no verso 20. No verso 20 ele vai dizer: bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel vai nos ensinar, querido, que diante de toda a majestade e soberania de um Deus tão grande, tal como é o próprio Deus, nós precisamos louvar o teu nome. Nós precisamos adorar o teu nome, porque é a essência do nosso coração render glórias e louvor a esse Deus poderoso. Como está a sua vida de louvor e adoração a Deus? Como está o seu coração preparado para não só os domingos, como temos dito, aqui é o local de celebração, e nós amamos estar na casa de Deus, rendendo louvor e glórias a Ele. Mas, querido, amanhã é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, você precisa render glórias ao nome do Senhor. Se levantou, louvado seja o nome do Senhor. Passou pela luta naquele dia, Senhor, obrigado pela luta. Bendito seja o nome do Senhor. Está passando pela prova, chegou o luto. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se Ele estabelece o seu reino sobre nós, nós precisamos render glórias ao seu nome. Daniel também vai nos ensinar na parte A do versículo 21. E Ele quem muda os tempos, as estações, remove reis e estabelece reis. Assim como precisamos render glórias e louvores ao nome desse Deus poderoso, soberano, Senhor, nós precisamos confiar, queridos, e talvez esse seja o grande desafio. Nós precisamos confiar na intervenção direta de Deus na história. Nós precisamos confiar que Deus está no controle, apesar de coisas acontecerem que fogem do nosso controle. Mas eu tenho certeza que esse Deus continua no seu trono, com o controle e a vida e o governo sobre seus ombros. Mesmo que saia do nosso controle, ainda permanece no seu controle. Render glórias ao Senhor, confiar na sua intervenção na história, porque tudo que Deus faz é bom. Por mais que seja difícil da gente se adaptar às novas realidades, entender e nos condicionar para as novas realidades, Deus continua bom e em todo tempo esse Deus é bom. A parte A desse versículo vai dizer isso. Esse Deus que muda estações, esse Deus que muda a condição, é também o Deus que intervém na nossa vida. Sabe o que eu fico me imaginando às vezes, irmãos? Se Deus dissesse sim para todas as nossas orações, me faz lembrar de um filme, O Todo-Poderoso. Quem assistiu esse filme aqui? Claro que é um filme, mas eu fico imaginando, se todas as orações que eu já fiz, se Deus tivesse dado sim para tudo. Acho que a única delas é que eu seria esposo da Érica mesmo. Foi, saí bem nessa, né? Saí bem nessa. Deu tudo certo, ganhei a semana. Mas, queridos, quantas orações a gente faz e a gente não conhece causa e efeito? Quantas orações a gente faz e a gente não sabe qual é o dia de amanhã? E sabe qual é o pior? Quantas orações eu ouvi silêncio de Deus e eu fiquei chateado com Deus? Só eu que já fiquei chateado com Deus aqui? Não, né? Queridos, nós precisamos confiar na intervenção desse Deus em nossas vidas. Se a sua vida está no controle de Deus, confie. Descanse no Senhor. Esse mesmo Deus que lá no secreto do nosso quarto ouve a nossa oração e antes mesmo da gente pedir, Ele já conhece. E que lá no secreto nos recompensa. Esse é o Deus que está no controle da sua vida. Acreditamos também, queridos, e precisamos esperar por sua revelação no nosso amanhã. Se nós confiamos na intervenção dele, a gente também precisa descansar e esperar que o novo dia vai chegar. O terceiro dia sempre chega.
3 dias de silêncio, no terceiro ele ressuscita. Nós precisamos esperar que suas promessas vão se cumprir de fato. Olha o que Daniel vai dizer no verso 22. Ele revela o profundo, ele revela o escondido, ele conhece o que está em trevas, mas com ele mora a luz. Esse Deus querido que revela o amanhã, ele revela todas as coisas. Olha o que Efésios capítulo 5, verso 8, um verso bastante conhecido nosso, vai dizer: revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Por quê? Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. O nosso coração precisa entender, querido, que até aquilo que a gente ainda não conhece de nós mesmos, Deus já sabe. Até mesmo aquilo que a gente já orou e a gente não recebeu, recebeu um não, ou recebeu um silêncio do Senhor. Existem silêncios de Deus que são mais preciosos e mais poderosos do que qualquer sim que Ele já nos deu. Quantos livramentos já aconteceram por um pneu furado? Que a gente murmurou e murmurou. Quantos livramentos já aconteceram na sua demissão? E Deus, no seu soberano trono, na sua infinita graça e eternidade, no controle das nossas vidas, porque um dia nós ofertamos a nossa vida a Ele, como sacrifício santo e agradável a Ele. Mas nós temos uma tendência causada pela nossa fragilidade pecaminosa de murmurar diante das intervenções de Deus. As intervenções de Deus curam e salvam, assim como transformam vidas. Muitas pessoas que estão aqui nesta hora só estão servindo a Deus porque um dia Ele interviu, e o que parecia ser uma situação drástica e desastrosa na nossa família e na nossa vida foi uma oportunidade da gente reconhecer que Ele era o único Senhor da nossa vida. Quantas pessoas se converteram porque estavam passando por dias ruins, e Deus entrou e nunca mais saiu. Glória a Deus por isso. Como é bom conhecer um Deus assim, servir um Deus assim e andar com um Deus assim. Agora eu preciso dizer para você, nós não podemos andar na previsibilidade desse mundo. A previsão desse mundo, querido, quer nos afastar desse Deus. As propostas de Satanás sempre serão para que a gente desconheça o agir de Deus em nós. Mas na revelação plena e salvífica desse Deus, através do seu Filho Jesus, Ele revela, esse Pai revela um Filho que nos salva e estabelece contigo uma nova aliança. Assim como envia a nós o Espírito Santo, que é quem vai nos convencer de que Jesus é a nova aliança. Esse Espírito vai revelar a intenção de Deus em enviar Jesus para te salvar e para me salvar. A intervenção de Deus é cirúrgica. Deus não escreve com linhas tortas. Deus é certeiro. Deus é certeiro. Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Quero orar pela sua vida nesta noite, para que o seu coração, em temor e em tremor, se dobre a esse Deus soberano. Eu não sei se o controle da sua vida ainda permanece sobre o seu controle. De fato, está aqui, ó. É minha e não abro. Se eu puder te dar um conselho nesta noite, se renda à soberania desse Deus eterno. Permita que seja estabelecido entre Ele e você e Ele, uma aliança eterna. Uma aliança que não é dissolvida pelas paixões desse mundo. Uma aliança que não é desfalecida, não morre
porque um dia você não orou, mas muito pelo contrário, amanhã aquela misericórdia dele, desse Deus eterno, se renovará. A sua bondade vai nos alcançar e seremos resgatados por ele, como Deus fez por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Que o nosso coração, querido, se entregue para esse Deus bondoso. E a sua vida, na sua vida, haja a convicção que você serve um Deus bom, eterno, grande, que está no controle da história, mas a partir de então está no controle também do seu coração e da sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do seu poder nós nos dobramos, Senhor. Diante da sua soberania, da tua graça, Pai, nós nos prostramos. E o que podemos e devemos fazer é render glórias ao teu nome. Por sua intervenção na história, movendo, Pai, todas as coisas e entregando Jesus Cristo para que esta humanidade caída fosse resgatada pelo seu sangue, o sangue que nos permite viver a nova aliança. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que estabelece alianças eternas. E por ser eterno, conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. O Senhor conhece a nossa fragilidade, o Senhor conhece os nossos pecados, mas ainda assim é um Deus que nos escolhe. Obrigado, Pai, por esta infinita graça. Obrigado, Senhor, porque nós não temos merecimento nenhum na salvação. E é um dom gratuito do Senhor para todo aquele que crê. Que nesta noite, Pai, se existem ainda aqui irmãos, amigos nossos, que não creem nesta salvação em Cristo Jesus, que se rendam à soberania do Senhor. Que se rendam, Pai, se entreguem com o coração grato, porque é o Senhor Deus quem nos escolhe. E o Senhor nesta noite certamente tocou em corações aqui, que precisam realinhar, refazer, reconstruir uma nova aliança com o Senhor. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, durante essa semana nós temos o